Hoje vamos recapitular o filme chamado O Quinto Elemento. Em 1914, o professor Paccoli e seu aluno Billy estão explorando um antigo templo egípcio em busca de escrituras antigas. Eles descobrem uma profecia assustadora. Uma força maligna e antiga, que surge a cada 5.000 anos, ameaça destruir todos os planetas que abrigam vida. No entanto, a profecia também revela que essa força pode ser detida com a ajuda de uma arma especial, composta pelos 4 elementos naturais: água, fogo, terra e ar. Além disso, é necessário um quinto elemento, que é um ser perfeito. Um sacerdote que ouve a descoberta do professor Paccoli decide silenciar o professor e coloca veneno na água que ele beberá. No entanto, quando o sacerdote oferece a água envenenada ao professor Paccoli, ele recusa e pede que Billy busque álcool em vez disso, salvando sua vida. De repente, uma nave espacial aterrissa no antigo templo egípcio. Enormes robôs alienígenas, conhecidos como Mondoshawans, saem da nave e entram no templo. O sacerdote os reconhece porque tem cuidado das relíquias que eles vieram buscar. Isso porque uma guerra está prestes a começar e a Terra não é mais um lugar seguro. Um dos Mondoshawans tira uma chave e abre uma parede. Paccoli, que está assistindo a tudo, fica muito confuso e desmaia com todas essas revelações. Os Mondoshawans pegam as 4 pedras elementares e um sarcófago que contém o quinto elemento. Isso preocupa o sacerdote, pois agora a Terra não terá mais proteção. Nesse momento, Billy encontra sua arma e começa a atirar, acionando o sistema de segurança do local. As paredes começam a se fechar, forçando os alienígenas a correrem de volta para sua nave. No entanto, um deles fica para trás e entrega a chave ao sacerdote antes de sua mão ficar presa entre as paredes que se fecham. O sacerdote promete passar o conhecimento adquirido para os novos sacerdotes até que os Mondoshawans retornem. 300 anos após a profecia, o grande mal surge no espaço profundo como uma gigantesca bola de fogo viva, dirigindo-se à Terra. O presidente Lindbergh reúne sua equipe para discutir a situação e ordena que uma nave espacial militar prepare suas armas para atacar. No entanto, justo quando está prestes a ocorrer o ataque, o último sacerdote, Vito, surge e alerta o presidente de que atirar no mal apenas causará mais destruição. Vito tenta compartilhar a profecia sobre o quinto elemento, que pode ser a chave para derrotar o mal, mas o presidente Lindbergh o ignora e autoriza os soldados a abrirem fogo. No entanto, não importa quantos mísseis sejam disparados, o mal não é afetado e não sofre danos. Em seguida, ele usa seu poder para fazer com que todos os soldados comecem a sangrar e, consequentemente, morram. Em seguida, os Mondoshawans também começam a chegar à Terra, com o objetivo de impedir o mal com a superarma. No entanto, eles são surpreendidos por um ataque de alienígenas mercenários conhecidos como Mangalores. Os Mangalores destroem a nave dos Mondoshawans e roubam a caixa das pedras elementares. Em seguida, eles entram em contato com Zorg, um homem que trabalha para o lado do mal e que havia contratado os Mangalores para obter as pedras. Eles combinam de se encontrar mais tarde para entregar as pedras e receber o pagamento. Enquanto isso, na cidade, o ex-militar Corbin se despede de seu gato em casa e sai de seu apartamento. No entanto, é surpreendido por um ladrão que o ameaça com uma arma especial. Corbin rapidamente pensa em uma estratégia e diz ao ladrão que ele esqueceu de carregar a arma. Quando o ladrão olha para verificar, Corbin aproveita a oportunidade para tirar sua própria arma e tomar a arma do ladrão. Em seguida, ele o afugenta e sai em seu táxi para começar seu turno de trabalho como motorista. Algum tempo após o acidente, um grupo de soldados consegue recuperar uma mão dos destroços da nave espacial Mondoshawan. Em seguida, os cientistas do governo utilizam essa mão em uma máquina especial capaz de reconstruir o DNA. Isso revela que os seres Mondoshawans não são tão diferentes dos seres humanos quanto se pensava. Uma máquina avançada, semelhante a uma impressora a laser, começa a construir uma sequência de DNA e cria uma mulher extremamente atraente. Os cientistas e soldados presentes ficam impressionados com sua beleza e a chamam de perfeita. Depois de vesti-la com roupas, a máquina tenta tirar uma foto dela, mas o Flash a acorda. A mulher entra em pânico e começa a falar em uma língua desconhecida, tentando desesperadamente abrir a cápsula em que se encontrava, mas não consegue. Quando um general se aproxima e a provoca, a mulher se enfurece e quebra o vidro da cápsula, nocauteando o general no processo. Com os alarmes soando, a mulher quebra a parede da sala e escapa. Ela então se esconde no sistema de ventilação do prédio e o segue até chegar ao topo.
No entanto, ela é cercada pela polícia. Sem opção, a mulher decide pular e cai dentro do táxi de Corbin. Ele fica imediatamente atraído pela beleza dela e tenta conversar, mas não consegue entender o que ela está dizendo. Nesse momento, a polícia cerca o carro e a mulher lê uma placa que pede ajuda. Inicialmente, Corbin se recusa a ajudá-la porque não quer perder o emprego, mas quando a mulher começa a chorar, Corbin se sensibiliza e decide ajudá-la. Ele acelera o carro e uma perseguição começa. Fazendo curvas acentuadas, ele consegue fazer um carro da polícia colidir com um caminhão de entrega. E quando os outros carros da polícia começam a atirar, Corbin dirige para uma área nebulosa para escapar do radar da polícia. A mulher não está bem e diz a palavra sacerdote antes de desmaiar. Corbin procura um sacerdote na região e acaba no apartamento de Vito. Lá, Vito vê a marca no braço da mulher e imediatamente a reconhece como o quinto elemento. Enquanto Vito e seu assistente David saem para buscar as vestes cerimoniais, Corbin tenta acordar a mulher com um beijo suave. No entanto, ela pega sua arma e o faz recuar, apontando a arma para ele. Corbin se desculpa e se apresenta, mostrando seu cartão de identificação. Em troca, ele aprende que o nome dela é muito longo, então eles decidem encurtá-lo para Lilu. Quando Vito e David retornam, eles mostram a Lilu uma chave e pedem que Corbin saia do apartamento. Nas próximas horas, Lilu come muito e usa o computador de Vito para aprender sobre 5.000 anos de história, a língua local e alguns movimentos de artes marciais. Vito consegue entender a língua de Lilu e descobre que ela sabe onde estão localizadas as pedras elementares. Enquanto isso, os Mangalores se encontram com Zorg. No entanto, Zorg nota que um humano está liderando os Mangalores. O homem começa a se transformar e revela ser Aknat, o líder dos Mangalores, que havia se disfarçado de humano para se infiltrar entre os soldados do presidente. Aknat anuncia que tem a caixa e pede o pagamento. Zorg oferece aos Mangalores uma arma avançada de última geração. Para demonstrar o poder da arma, Zorg usa um manequim para mostrar tudo o que ela é capaz de fazer, afirmando que pode destruir qualquer coisa. Os Mangalores ficam impressionados e felizes com as armas. No entanto, quando Zorg abre a caixa, descobre que ela está vazia. Zorg, furioso, tenta cancelar o acordo, mas Aknat o lembra que eles haviam entregue a caixa que Zorg havia pedido e que o conteúdo nunca foi problema deles. Zorg finge desistir e sai do local, sabendo o que aconteceria em seguida. Os Mangalores notam um botão extra na arma. Eles pressionam o botão e imediatamente a arma explode. Vito descobre com a ajuda de Lilu que os Mondoshawans entregaram as pedras à cantora Diva Plavalaguna. Usando um mapa no computador, Lilu mostra que essa cantora se apresentará em um luxuoso cruzeiro flutuante em Floston Paradise. De repente, alguém bate à porta e Vito a abre, encontrando os capangas de Zorg, que o arrastam para uma reunião com seu chefe. Zorg exige saber onde estão as pedras, mas Vito se recusa a contar. Zorg afirma que sua missão é proteger a vida, mas acredita que a vida é um resultado natural da destruição e que o caos é o que faz a humanidade progredir. Enquanto Zorg mostra seus gadgets a Vito, ele acidentalmente engasga com uma cereja. No entanto, não importa qual botão ele pressione, seus gadgets não funcionam para ajudá-lo. Vito aproveita a oportunidade para mostrar que o poder de Zorg é inútil se ele pode ser morto por algo tão pequeno quanto uma cereja. Vito então bate nas costas de Zorg para ajudá-lo a expelir a cereja. Zorg reconhece o ato de bondade de Vito e o deixa ir embora. Depois disso, um dos capangas de Zorg utiliza um inseto espião para se infiltrar na reunião presidencial e descobre que a cantora está em posse das pedras preciosas. Em seguida, Lindbergh ordena que seus homens contratem o melhor agente para uma missão secreta, que por coincidência é Corbin. Antes que o capanga possa descobrir mais informações, Lindbergh nota a presença do inseto espião e o elimina. Enquanto Corbin janta, ele recebe uma mensagem informando que foi demitido do trabalho. Em seguida, sua mãe liga para perguntar por que ele não contou a ela que ganhou o concurso do Floston Paradise. No entanto, Corbin não se inscreveu em nenhum concurso e fica confuso. Logo em seguida, recebe outra mensagem com o prêmio do concurso: 2 ingressos para o Floston Paradise. Sua confusão é esclarecida quando um general e 2 oficiais aparecem e explicam que o governo manipulou o concurso para que Corbin recuperasse as pedras. Corbin tenta recusar a proposta, mas é interrompido pela chegada de mais visitantes, Vito e Lilu. Em pânico,
Corbin esconde os oficiais em seu refrigerador antes de deixar os outros entrarem no apartamento. Vito aponta uma arma para Corbin e exige que ele entregue os ingressos para que eles possam recuperar as pedras. No entanto, justo nesse momento, o alarme do apartamento dispara, indicando que a polícia está fazendo uma ronda no prédio. Corbin rapidamente esconde Lilu na pia e Vito na cama, e então coloca as mãos contra a parede. Ele finge que não é Corbin, e a polícia, enganada, vai verificar outro apartamento, onde um vizinho os insulta e, sem querer, os faz acreditar que é Corbin. A polícia prende o vizinho imediatamente e o leva embora em um saco. No entanto, durante o trajeto, os mangalores bloqueiam o caminho, matam alguns policiais e roubam o saco. Enquanto isso, descobre-se que Aknot sobreviveu à explosão causada por Zorg e agora busca vingança. Seu plano é roubar as pedras preciosas. Enquanto isso, Corbin permite que Lilu e Vito saiam de seu esconderijo. Mas quando se vira, Vito rouba os ingressos e o nocauteia. Quando Corbin recupera a consciência, Vito e Lilu já haviam sumido. Em seguida, ele abre a geladeira e pega a carta de missão dos oficiais. Logo em seguida, no aeroporto, David usa passaportes falsos para se passar por Corbin e Lilu como sua esposa. No entanto, justo quando estão prestes a fazer o check-in, o verdadeiro Corbin aparece e finge que David é seu assistente, para que a funcionária do aeroporto não desconfie. Com isso, Corbin e Lilu conseguem embarcar no avião, enquanto David volta para encontrar Vito, que lhe entrega a chave e ordena que prepare o templo enquanto ele vai atrás de Lilu. Em seguida, 2 mangalores disfarçados de humanos chegam ao local e tentam se passar por Corbin e Lilu. No entanto, a funcionária consegue descobrir a verdadeira identidade deles através do computador e os manda embora. Logo depois, o capanga de Zorg também chega e tenta se passar por Corbin, mas a funcionária verifica que o verdadeiro Corbin já havia embarcado e ativa as medidas de segurança para impedi-lo de avançar. O homem foge imediatamente e usa um telefone público para ligar para Zorg. No entanto, Zorg está desapontado com o fracasso e, em retaliação, explode o telefone público para matá-lo. A explosão ocorre justamente no momento em que o avião decola, permitindo que Vito se esconda sem ser notado. Enquanto isso, dentro do avião, Lilu vai para sua cabine, mas Corbin é levado por uma comissária de bordo para conhecer Ruby, um famoso apresentador de TV. Ruby quer que o vencedor do concurso participe de seu show e começa a apresentá-lo aos seus fãs, mas Corbin responde às suas perguntas com apenas 1 ou 2 palavras. Ruby se irrita com a falta de cooperação de Corbin e o repreende. No entanto, Corbin reage, empurrando Ruby contra a parede e ameaçando-o para que o deixe em paz. Em seguida, Corbin se encontra com Lilu em sua cabine e descobre que ela agora consegue falar um pouco em seu idioma. No entanto, eles não têm oportunidade de conversar porque as comissárias de bordo os fazem dormir durante a viagem. Enquanto isso, Zorg recebe um telefonema do mal, que o adverte para recuperar as pedras o mais rápido possível. Caso contrário, haverá consequências graves. Algumas horas mais tarde, o avião espacial finalmente aterrissa no planeta Flosten. Quando os passageiros começam a desembarcar, os técnicos descobrem Vito escondido no sistema de ventilação do avião. Enquanto Corbin verifica seu quarto, Lilu se esconde no corredor para observar a chegada da famosa cantora Diva Plavalaguna. No entanto, Diva percebe a presença de Lilu escondida perto e manda sua assistente entregar um recado, convidando Lilu para se encontrar com ela após o concerto. Em seguida, Ruby leva Corbin ao concerto de Diva, onde ela apresenta uma performance incrível. Enquanto isso, Zorg chega ao navio flutuante. No entanto, os mangalores invadem o quarto de Diva em busca das pedras. Lilu testemunha a cena e rapidamente entra em ação, lutando contra os mangalores 1 a 1. Com habilidade e destreza, Lilu consegue derrubar todos os alienígenas. Em seguida, Lilu recupera a caixa que os alienígenas estavam prestes a roubar. No entanto, quando ela tenta escapar, Zorg bloqueia seu caminho. Lilu joga a caixa nele e rapidamente se esconde em um túnel de ventilação. Zorg começa a atirar contra o túnel e ouve Lilu se ferindo. Pensando que ela está morrendo, Zorg deixa o local após configurar uma bomba que explodirá em 20 minutos. Enquanto isso, outros mangalores cercam o navio e começam a tomar reféns, interrompendo o concerto quando atiram em Diva. Enquanto a multidão foge em pânico, Diva cai do palco e Corbin rapidamente a ajuda, arrastando-a para se esconder atrás das cadeiras. Com seu último fôlego, Diva pede a Corbin que salve a humanidade e lhe revela que as pedras preciosas estão escondidas dentro do seu próprio corpo. Em outro lugar,
Zorg abre a caixa e descobre que está vazia. Subitamente, um Mangalore tenta atacar Corben, mas ele o derruba rapidamente e ordena que Ruby mantenha o alienígena sob mira. Em seguida, Corben começa a retirar as pedras, que ele embrulha em seu casaco e entrega a Ruby, pedindo que ele as proteja com sua vida. Em seguida, mais Mangalores entram no teatro. Corben os mata usando a arma enquanto Ruby se esconde no chão. Após eliminar vários Mangalores, eles revidam com mísseis mais poderosos contra Corben. Ele é cercado e não tem escolha a não ser se render. No entanto, quando vê Ruby em uma posição vantajosa, faz um sinal para que ele se mova. Em seguida, Corben pula em uma prancha e joga um alienígena para cima, prendendo sua cabeça no teto. O Mangalore entra em pânico e começa a atirar, matando seus próprios companheiros. Corben aproveita a oportunidade para pegar outra arma e eliminar os inimigos restantes. Quando mais Mangalores chegam, Corben dispara uma série de tiros que cortam exatamente a silhueta de Ruby, fazendo-o cair. Em seguida, ele lança uma granada pelo buraco criado. Ruby e Corben se escondem debaixo da mesa enquanto a explosão mata todos os alienígenas que estavam em cima. Logo em seguida, Corben e Ruby correm para a sala de controle e encontram mais Mangalores segurando várias pessoas como reféns, incluindo Vito. Um novo tiroteio começa e os humanos parecem estar ganhando. Então Aknot pede que um humano vá negociar com ele. Corben se oferece para ir, mas atira em Aknot na cabeça assim que o vê. Depois disso, Corben verifica as imagens de segurança e vê que Lilu está pendurada nos túneis de ventilação. Ele se apressa para salvá-la. Vito e Ruby o seguem e encontram a bomba. Imediatamente os alarmes disparam e os convidados são evacuados do local. Corben e sua equipe entram em um elevador no mesmo momento em que Zorg sai de outro. Enquanto eles roubam a nave de Zorg para escapar, Zorg volta para o quarto e desativa a bomba. No entanto, ele descobre que os Mangalores haviam deixado outra bomba. Em seu último suspiro, o braço direito de Aknot detona a segunda bomba, explodindo o navio e matando Zorg. A equipe consegue escapar antes que a explosão os alcance, mas o mal começa a se aproximar da Terra a uma velocidade ainda maior. Os cientistas da equipe de Lindbergh detectam isso e imediatamente entram em contato com Corben para informá-lo de que eles têm apenas 2 horas para salvar o mundo. Durante a viagem, Lilu acorda e continua a estudar a história humana. No entanto, ao aprender sobre as guerras e a violência humana, ela se sente chocada. Quando o grupo chega ao Egito, David os leva ao templo. Infelizmente, Lilu ainda está ferida e desmaia novamente devido aos seus ferimentos antes de poder explicar o que eles devem fazer em seguida. Os homens notam que os símbolos nas pedras correspondem às colunas do templo, então eles tentam resolver o enigma colocando cada pedra no lugar certo. No entanto, mesmo após essa tentativa, nada acontece. Então David, sem querer, sopra o ar sobre a pedra do ar, ativando-a. Isso significa que cada pedra precisa do seu elemento correspondente para funcionar. Eles então colocam suor na pedra da água, jogam terra na pedra da terra e, finalmente, acendem um fósforo na pedra do fogo. Com todas as pedras brilhando e prontas, Corben acorda Lilu, mas ela não quer salvar a humanidade devido à sua natureza destrutiva. Corben lhe explica que algumas coisas, como o amor, valem a pena ser salvas. Quando Lilu diz que nunca conheceu o amor, Corben a beija. Nesse momento, o quinto elemento finalmente desperta e, junto com as pedras, ativa a arma definitiva, que atinge o mal justo quando ele está prestes a chegar e o destrói para sempre. Algum tempo depois, os cientistas do governo decidiram colocar Corben e Lilu em uma cápsula de DNA para tratar dos seus ferimentos. Quando Lindbergh vai agradecer-lhes pelo seu trabalho, um cientista o interrompe. É então que se descobre que o casal finalmente acordou e está se divertindo dentro da cápsula. Espero que tenham gostado. Até a próxima!